Boa noite, gente. Tá terminando a noite, mas eu não podia deixar, olha que eu já botei vídeo aí, eu não podia deixar de falar de uma pessoa tão importante para mim e é o padroeiro da minha comunidade. Tá terminando, mas hoje foi o dia de São Francisco de Assis. Quem foi São Francisco de Assis? São Francisco foi um homem que o pai depositou toda a confiança nele, depositou dinheiro, o pai dele tinha bens naquela época e queria que o filho dele fosse um filho bem-sucedido, para que ele pudesse mostrar o filho dele para toda a sociedade naquela época. Mas o que o pai dele não entendeu, queria que ele fosse assim um comandante, uma coisa assim bem chique daquele tempo. Só que o pai de São Francisco não entendeu uma coisa. São Francisco teve um encontro pessoal com Jesus. E o que São Francisco quis fazer? Quis largar essa vida mundana para seguir Jesus. E quando ele falou para o pai dele que ele não queria mais daquela riqueza, que ele queria cuidar dos pobres, dos necessitados, daquelas pessoas que precisavam dele, o que o pai dele falou? Ficou irado, né? Tinha depositado toda a confiança nele, gasto para poder educá-lo, para que ele viesse fazer render a fortuna que ele já tinha, para ele ter mais. Mas Francisco não ligava para dinheiro, Francisco não ligava nada para isso. Francisco queria estar no meio do pobre, do meio do necessitado. Então o que Francisco fez? Ele acabou se aborrecendo com o pai e eles acabaram se discutindo, né? Tendo essa divisão porque porque não queria viver aquela vida de rico. Ele queria viver uma vida de doação, uma vida de se doar para o mais necessitado. Então o que São Francisco fez? Falou, o pai dele falou, você não, se você tem que escolher, ou você vai ficar aqui, ou então ele mandaria o São Francisco embora, né? Porque ele estava muito zangado, porque ele queria ver São Francisco de outro jeito. São Francisco que fosse dar lucro para ele, que fosse casar com uma pessoa com dinheiro. E não era nada disso que Francisco queria. Francisco escolheu a melhor parte. O que ele fez? Gente, imagina, Francisco pegou, se aborreceu com o pai dele, arrancou toda a roupa, ficou nu e falou pro pai dele: nu eu vi o mundo, nu eu vou ficar, eu não vou levar nada que é teu. E o pai dele ainda insistiu, ele não levou mesmo não. E ele foi embora para lugares mais longe, e lá ele começou a arrumar um cantinho. Naquele cantinho pessoas foram ajudando ele, um jovem, e Deus começou a falar com ele, Jesus começou a falar com ele, e ele começou a formar, né, a comunidade franciscana, filhos de Francisco. Foram jovens que resolveram também com ele doar a vida. Não foi nada fácil não, viu, gente? Eles trabalhavam muito e às vezes não tinham nada. Mas Francisco estava feliz porque ele estava fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E ele fez com toda a honra, com toda a dignidade. E também ele tinha uma amiga chamada Clara. E a Clara começou a acompanhar Francisco. Que Francisco falava: Clara, tipo assim, vai seguir a sua vida, porque a Clara ela gostava do Francisco, sabe? E falou: vai seguir a tua vida, porque eu não vou me casar, eu vou se dedicar totalmente às coisas do Senhor, eu vou me dedicar aos doentes, para isso que Deus me chamou. Ela acabou fazendo mais à frente, também lá se aborreceu com a mãe dela e abriu um lugar, um convento das Clarissas, que são as seguidoras de São Francisco de Assis. E lá a irmã dela também foi para lá. E a mãe dela não aceitava não, viu? A mãe dela cortou mesada, cortou tudo naquela época, cortou tudo que ela tinha direito, mas ela não desistiu. Francisco estava um pouco distante
E sempre quando ele ia viajar, ele passava por onde ela estava, né? Aí a irmã dela, a mãe falou para a irmã, que era para a irmã ir para lá onde estava a Santa Clara, para ela poder largar aquela vida. Acabou que a irmã também se converteu e foi para lá. E no final dos tempos, a mãe foi ver o que as filhas tinham achado lá. Também caiu na graça do Senhor Jesus e ficou por lá também, se dedicando aos pobres. Clarice, eu vou falar dela no dia de Santa Clara, tá bem? Hoje é dia de São Francisco. Clara seguiu o exemplo de Francisco. Depois de Francisco fundar a ordem franciscana, ele ficou doente e ele morreu cedo, sabe, gente? Ele morreu novo. Então, ele é o padroeiro da minha comunidade. Ele é o padroeiro dos animais, porque ele gostava de conversar com os animais. Sabe quando ele não tinha ninguém para ouvir ele falar? Sabe o que Francisco fazia? Ele pregava para as pedras, pregava para os animais, para os peixes, mas ele não deixava de falar de Jesus. Então, que nós sigamos o exemplo de Francisco, que possamos largar tudo. Não estou dizendo que você tem que deixar seus bens, passar fome, não. Mas que nós temos que largar essa vida de orgulho, de soberba, do eu, do querer, para se dedicar a Jesus. Tem pessoas que são chamadas a ser padre, pastor, ser chamado a ser irmã de caridade. Cada um tem o seu chamado. E nós que recebemos chamado de ser donas de casa, mulheres trabalhadeiras, não assim para seguir o convento ou alguma coisa assim, mas nós podemos seguir a imagem das Clarice e a imagem de São Francisco, fazendo doação de alimento, né? Fazendo aquilo que Jesus falou. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viva São Francisco, o padroeiro da minha comunidade. Não poderia terminar a noite, o restinho da noite, sem homenagear o padroeiro, aquele que se dedicou, aquele que teve um encontro pessoal com o Senhor, aquele que largou a vida e disse sim, eis aqui, Senhor, faça de mim segundo a sua vontade, estou aqui para evangelizar. Viva São Francisco, história linda, 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 né? Um beijo no coração de vocês, durmam com Deus, viu? Que eu com ele também irei dormir. Fiquem na paz, meus amados, fiquem na paz. O celular não quer desligar, viu, amados? Fiquem na paz, meus amores.